parte estética aqui do nosso Navigator, né? E vamos começar então aqui pelo nosso counter, tá? O nosso counter, ele tem cada algarismo, digamos assim, né? De uma cor diferente. O primeiro começa nesse tom de cinza e o segundo começa nesse tom de verde. A gente vai fazer isso acontecer com JavaScript, tá? Por quê? A primeiro momento, o que a gente pode imaginar é o seguinte, eu vou colocar um parágrafo aqui, certo? Vou colocar o meu span dentro do parágrafo. E aí eu faço o seguinte, eu pego esse zero, jogo aqui para fora, e eu faço o zero ficar cinza e faço o span ficar verde. Daria certo? Até daria, tá? Porque aí no JavaScript a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia mudar só o número 1, tá? Muda 1 para 2, 2 para 3, porque o 0 continuaria 0. Como aqui no nosso projeto a gente tem só 5 itens, daria certo. Mas se você tivesse, por exemplo, 10, e aí você tivesse que mudar o 0 aqui para 1, tá? Se você chegasse nessa situação, isso ficaria muito complexo para você alterar o número em duas divs diferentes via JavaScript. Você mudar esse 0 aqui para 1 e você mudar esse 1 aqui para 0, tá? Tipo, é muito difícil você controlar a soma usando duas divs diferentes. O ideal é você fazer o quê? Você mantém só uma div mesmo, com o número lá dentro, tá? Só o nosso span, por exemplo. E aí, então, via JavaScript, você fala assim, não, eu quero selecionar o primeiro algarismo, tá? E mudar a cor só do primeiro algarismo, e a soma continua usando uma div só para somar. 1 mais 1 vai ser 2, aí 2 mais 1 vai ser 3, depois 3 mais 1 vai ser 4, e assim por diante. E a gente usa outra linha de JavaScript para formatar a cor só do primeiro número, beleza? Então tá. Vamos começar a trabalhar então nisso. A gente vai deixar o JavaScript por último, a gente só vai formatar todos os elementos primeiro, depois a gente faz o JavaScript. Vamos formatar então. Por enquanto eu vou deixar tudo verdinho, tá? Então, beleza. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar esses background colors aqui, tá? Agora que a gente já tem todos os nossos elementos posicionados, não precisa desses background colors mais. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Beleza, faltou essa cor pink aqui, vamos tirar ela ali também. Certo. Agora a gente vai então formatar o nosso counter, item counter. Bom, a gente tem um span lá, né? Então vou só copiar essa linha aqui, colocar span. E aí vou colocar então color, vai ser o nosso tom de verde. Na verdade nem precisa, porque o que a gente pode fazer? A gente já tem uma classe para texto verde, tá? Então eu vou colocar só aqui, ó, class jl text green. Beleza, vou atualizar e já ficou verdinho. A gente precisa formatar o quê? Fonte. Então, voltando, ao invés de color, a gente vai formatar o tamanho da fonte e o font family. Então vai ser font family. Deixa eu ver qual fonte que eu usei, mas se eu não me engano é a Open Sans mesmo. Sim, é Open Sans Bold, tamanho 120. Vamos ver então. Font Family, Open Sans. Sans Serif como fonte substitutiva. E Font Size, size 120 pixels. Legal. Agora, vamos visualizar primeiro. Beleza, o Font Weight é 800 porque é bold, tá? Eu acho que ficou muito em relação ao nosso design aqui. Então talvez seja aqui o bold, talvez seja o equivalente a 600 aqui, então ao invés de 800. Beleza, acho que é isso mesmo. Ficou agora bem igual ao nosso design aqui. Certinho, legal. Bom, agora, o que a gente tem aqui no nosso design? Esse número 0 aqui, ele tá metade cortado. Como que a gente vai fazer isso? Aqui no nosso JL Item Counter, a gente vai passar que ele é Position Relative. E a gente vai fazer um pseudo-elemento para ele. Então vai ser JL Item Counter Before. E aí, a gente já está acostumado, você já viu isso nas outras aulas, né? Content vazio. Display block.
Vamos tentar, display block. Vamos tentar ver aqui quanto que teria em pixels aqui, esse corte aqui. Tem aproximadamente 43, eu vou arredondar para 45 de largura, tá? Vamos ver se vai dar certo. 45 pixels. E height, eu vou colocar 100% para ocupar 100% da div pi. E a gente precisa de um background color que seja exatamente a cor que a gente aplicou aqui nesse fundo, tá? E a cor que a gente aplicou nesse fundo é o do nosso wrapper. Cadê o nosso wrapper? Preloader, page wrapper. É o 1C, 1C, 1C. Então tá. 1C. Tá aqui. Beleza. E aí a gente fala que ele é position absolute. E ele vai estar então top 0, left 0. Vamos testar assim e vamos ver se vai rolar. Atualizei. Quase. Olha, o top 0 dele não funcionou muito bem. E ele também não ficou centralizadinho no 0, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui o before. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um top maior. Vai ser um top, vamos ver aqui, 30 pixels, quase. 35, também não deu. 45, passou. 40 pixels. 40 resolveu. E no left a gente vai ter que colocar um valor negativo. Vai ser menos 10 pixels. Acho que menos 10 ficou quase legal. Tá vendo aqui que pegou a largura? Então a largura, ao invés de eu colocar 45, eu vou colocar 35 para descontar os menos 10 que a gente jogou. 35 e vou colocar 0. Tá, então na verdade a gente vai mudar o top para 40 pixels e a largura para 35. Só isso, tá? Então vamos lá, largura para 35 e o top para... Quanto que eu falei? 40, né? 40 pixels. Vou salvar e isso deve ter resolvido então. Legal, resolveu. Bonitinho, do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente precisa. Bom, vamos continuar formatando esses elementos aí, tá? O próximo que a gente tem para formatar são os nossos nav A, tá? O primeiro nav A, ele vai ter um background color 4D, tá. Então vamos lá. Cadê ele? Aqui, vou colocar um background color nele, back. Certo? Isso deve resolver o problema da nossa listinha. Maravilha, só o posicionamento deles que não está alinhado aqui com o 0. Se a gente reparar aqui, ó, eles se alinham todos aqui com relação a esse 0. Então vamos colocar um margin left neles, que vai ser o equivalente a encostar ali no mesmo alinhamento do nosso número 0 lá cortado. Então vamos colocar um margin... Como a gente já tem um margin bottom aqui, eu vou deletar. E aí eu sei que então top vai ser 0. Right vai ser 0 também. Aí bottom vai ser 80. E left eu vou colocar 35 para a gente testar ali se já alinha certinho. Se eu tiver bom de memória, era 35 mesmo. E tô bom de memória, hein? Alinhou certinho. Só tá acontecendo uma coisa que eu acho que essa primeira linha tá muito colada ali no 0. Vamos ver aqui no nosso design. No nosso design ela tá bem mais para baixo. Então vamos selecionar o nosso first item. Alguma coisa aconteceu aqui, porque eu lembro que estava certinho antes e agora não tá mais. Deixa eu ver aqui certinho o que aconteceu no nosso design. Tá, eu dei uma pausinha aqui no vídeo, eu descobri qual que é o problema, só para encurtar caminho enquanto eu estava pesquisando. O problema é o seguinte, aqui no nosso span, tá, ele tá com font size 120, mas ele precisa de um line height, tá, que seja da mesma altura do bloco, que a gente definiu, o bloco teria 90 pixels, porque a gente veio aqui no nosso design e mediu que tem 90, tá? Então, a gente tem que passar um line height aqui no nosso span, que é onde está o nosso texto, tá?
Mesmo que ele está com font size 120, às vezes a proporção da fonte para o tamanho do line height que você coloca, esse line height pode ser menor, que é o nosso caso aqui, tá? São raros os casos que acontece isso, mas ó, eu vou colocar um line height aqui de 90 pixels, que é a mesma altura do nosso bloco, né, da DivPy, e agora sim ele vai compensar isso. Ele compensou, deu uma desalinhada aqui naquele nosso elemento, pseudo-elemento before, a gente já vai arrumar ele, mas olha só agora, tá vendo? Esse aqui é o nosso bloco Py, o margin bottom dele ali funcionou certinho agora, com 60 pixels, igual a gente tinha colocado, e o span, ele continua tendo o font size dele 120, mas como a gente colocou o line height 90, agora ele alinhou certinho, digamos assim, o texto com o tamanho do bloco, tá? Antes estava desalinhado, beleza? Vamos só arrumar aquele pseudo elemento ali agora, e provavelmente vai ser top 0, para ficar certinho. Vai ser tipo um top 3 pixels para compensar alguma coisinha ali por conta desse line height 90. Isso, exatamente. Beleza, fechou. Agora sim tá tudo alinhadinho, vamos só fazer por último então. Primeiro a gente tem que fazer o nosso active aqui, né? O nosso item active. Então vamos lá, cadê? Navigator A, active. Na verdade vou copiar só isso aqui. Colar, fechou. A única coisa que vai acontecer é que ele vai ter uma largura de 100%. Vamos ver se vai funcionar legal com porcentagem, vai. 100%. E o que mais que vai acontecer? Ele vai ter um background color diferente. Ele vai ter um background color no tom de verde que a gente está usando. E ele vai ser active, tá? Então, a.active. Você poderia fazer só assim, ó, tá? Ou você pode passar exatamente o elemento que você quer, tá? Você delimita pelo tipo de tag também. Se eu passo sem o A, poderia ser qualquer tag dentro do nosso navigator que receba essa classe. Se eu passo o A, eu estou delimitando que vai ser só tags de A, beleza? Bom! Vamos testar então, eu vou passar essa tag, na verdade eu tinha já determinado, né, JL item active, então vai ser isso aqui. Então ao invés de só active aqui, vai ser JL item active. Beleza, vamos visualizar se funcionou. Vou atualizar. Tá, o nosso item ficou com a linha maior, só que eu acho que o 100% que ele está dando ali tá pegando 100%, considerando a largura total do 145. A gente não quer 145, a gente quer menos, a gente quer que fique alinhado aqui com o número, então vamos ver quanto que dá 90, tá? Então, ao invés de porcentagem, a gente vai usar uma largura, número fixo mesmo, de 90 pixels, e isso deve dar a proporção que a gente está buscando. Beleza, deu a proporção, ficou um pouquinho mais para frente, mas conforme aqui mudar para o número 2, 3, eu acho que esse tamanho aqui tá legal, tá dentro lá do nosso design. Legal? Bom, por último, então, vamos fazer o nosso navigator ali embaixo, tá? E esse navigator lá embaixo, então ele tem esse tom aqui de cinza, que é o 2C, 2C, 2C. Vamos ver se ele já existe no nosso projeto, para a gente não ficar com esse monte de tons de cinza. Provavelmente mais para o final do projeto eu vou reorganizar essas tonalidades de cor para não ter tanto tom de cinza assim próximo um do outro e perdido, tá? Mas vamos lá então. Esse Next Prev, então, ele vai ter o background color. Nesse tom aqui, 2C, 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 que deixa eu ver se já existia no nosso projeto. Tá vendo? 2C, 2C, 2C não existia no nosso projeto. Então eu não posso ficar criando tons toda hora, né? Mas vamos colocar ele aqui, por enquanto, depois a gente faz um reajuste aí. Certo? E aí, ele tem então o 145 de largura, ele tem a altura de 45 e ele tem um border radius só do lado direito, tá? Então ele vai ser... aqui eu coloquei 100%. Eu vou manter 100% então porque a DivPy já tem 145. A altura também já está definida, então falta só o nosso border radius, que vai ser 0, 23 pixels, 23 pixels, 0. Vamos visualizar. Beleza.